Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. E hoje pela parte da tarde, agora há pouco, tivemos o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e é claro, tivemos ali um adversário que o Vasco irá enfrentar, né, nessas oitavas de final da competição. O torcedor vascaíno que queria muito, né, realmente esperava enfrentar um adversário de menor tradição no nosso futebol, mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário, o Vasco estará enfrentando aí um grande adversário no cenário do futebol brasileiro. E é claro, a gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes aí dessas oitavas de final com relação à premiação e até mesmo quem é esse adversário que o Vasco irá enfrentar nessa próxima fase. Além disso, falar com relação a reforços, tivemos aí novidades com relação a nomes que podem chegar dentro do Vasco. A última reunião que rolou entre a cúpula de futebol do Gigante da Colina confirmou que o Vasco estará trazendo mais 2 nomes para esse restante de temporada e, segundo notícias, com caráter de urgência. Então é claro, a gente vai trazer detalhes dessas negociações, de tudo que está rolando com relação a essas novas contratações e também muitas outras novidades iremos trazer ao longo do vídeo. Mas antes de começar, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha sobre esse confronto aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Pra quem não sabe, deixa aí se você acha que tem chance do Vasco passar para a próxima fase ou quem sabe até mesmo, né, conseguir um título, um bicampeonato da Copa do Brasil. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos direto ao foco, vamos falar logo sobre essas oitavas de final. E tivemos aí, como eu falei, né, volto a repetir, na parte da tarde a definição desses confrontos, né, que irão envolver as oitavas da Copa do Brasil. 8 jogos envolvendo 16 clubes, times como ABC, Juazeirense, Bahia, Atlético Goianiense estavam aí nessa competição, né? E é claro, com todo respeito a esses clubes, mas não são clubes com tanta tradição no nosso futebol brasileiro. E é claro, o torcedor vascaíno queria muito enfrentar esses clubes de menor tradição para que houvesse uma maior chance de passar para a próxima fase. Porém, isso não aconteceu. Eu acho que nesses últimos anos não vem tendo sorte com o sorteio e mais uma vez ali vai enfrentar um grande clube do nosso futebol, o São Paulo. Mas calma, torcedor, acredito muito que o Vasco tem sim condições de passar, é claro, são níveis de elenco totalmente diferentes. O São Paulo acabou de vir de um título paulista, não está bem sim no Campeonato Brasileiro, mas com relação a elenco, a folha salarial, tem muito mais qualidade do que o Gigante da Colina. Porém, analisando os dados, realmente é um confronto muito equilibrado. O São Paulo que não ganha do Vasco da Gama em São Januário desde 2013 e o Vasco que também não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2012, ou seja, os mandantes nesses confrontos sempre vão muito bem. Um confronto aí que já aconteceu na Copa do Brasil 6 vezes e com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas para o Gigante da Colina, sendo ali no geral, no histórico entre os dois adversários, 2 times aliás, né, 122 partidas, 43 vitórias do Vasco, 43 vitórias do São Paulo e 36 empates, sendo a maior goleada, 7-1 que o Vasco aplicou contra a equipe do São Paulo em 2001. Baixinho Romário, inclusive, estava aí nesse jogo e brilhou, como sempre fez, com a camisa do Vasco da Gama. Então, volto a repetir. É sim um confronto muito equilibrado. O Vasco, que quando pensa nesse confronto, tem ótimas lembranças, né? Para quem é vascaíno antigo, lembra muito bem no gol do Sorato no Morumbi, o gol do bi brasileiro em 89. Então, realmente é sinônimo de boas lembranças o confronto entre Vasco e São Paulo. O adversário que vai ter o primeiro jogo em casa, o primeiro jogo será no Morumbi. Segundo notícia, esse confronto pode acontecer ou no dia 28 ou no dia 29 de julho, ou seja, só do mês que vem. E o segundo confronto, o segundo jogo, será em São Januário, decidido no nosso Caldeirão, podendo ser ou no dia 4 ou no dia 5 de agosto. Eu acredito que vendo ali os outros confrontos, né, os outros jogos, realmente esse será o mais equilibrado e o mais clássico, na minha opinião. Realmente o que tem tudo para ser uma grande partida. Jogos aí de ida e volta, sem placar qualificado, ou seja, não existe esse negócio de gol fora ou gol dentro de casa. Empate é penalidade máxima direto. Todos os jogos terão o uso do VAR. O time que já está participando, ou seja, o Vasco tem garantido 2,7 milhões de reais só para participar dessa fase. E caso venha se classificar, passar pela equipe do São Paulo, ganha mais 3,45 milhões de reais, podendo chegar a uma premiação de até 6,15 milhões.
é muita grana, então esperamos definitivamente que o Vasco possa passar. Sem dúvida nenhuma vai ser um confronto muito difícil, mas esperamos que a camisa venha estar presente nesse jogo. O Germancano, que nos últimos 2 jogos contra o São Paulo marcou, tanto em São Januário quanto no Morumbi, esperamos que a estrela do atleta venha brilhar novamente e possa garantir essa classificação para o nosso gigante da colina. Mas vamos seguir, rapaziada, e falar agora com relação a reforços. Eu tive acesso aí a algumas pautas, né, algumas reuniões que acontecem semanalmente da cúpula de futebol do gigante da colina, né, onde ali a direção, Alexandre Pássaro, Jorge Salgado, Marcelo Cabo, trata de tudo o que aconteceu durante a semana e conversam ali com relação a reforço e algumas mudanças aí de pensamento. E segundo notícias, nesse último encontro realizado por membros da diretoria, foi debatido que o clube deveria ir ao mercado buscar novos nomes. Em conversa ali entre a diretoria e o treinador Marcelo Cabo, foi acordado entre as duas partes a necessidade do Vasco ir ao mercado e contratar novos jogadores. E segundo notícia, o Vasco irá trazer 2 novos reforços para esse restante de temporada. E volto a repetir, com caráter de urgência. A gente teve acesso aí realmente a uma posição com relação a essas 2 que podem pintar no gigante da colina. A primeira é relacionada a um ponto esquerda. O Vasco tem a prioridade de trazer um ponto esquerda aí para o elenco. Realmente é uma posição que vem fazendo falta. Atualmente era o Thales Magno que fazia esse papel. O Gabriel Peck veio para substituir, porém não vem exercendo um bom trabalho nessa parte do campo. O Léo Jabá joga mais para a direita, o Morato joga mais para a direita. O Figueiredo seria o atleta que poderia jogar também pela ponta esquerda, mas não veio conseguindo ter destaque aí no elenco titular do gigante da colina. Então realmente essa ausência do jogador para essa posição poderá estar sendo suprida aí com uma nova contratação que pode inclusive ser realizada e confirmada nesses próximos dias, inclusive até mesmo por conta disso o nome do Rossi foi especulado, porque segundo notícias seria um ponta que tem essa característica de velocidade realmente como seu grande ponto positivo para de certa forma puxar contra-ataques ali para o gigante da colina, que pelo que parece esse será o novo estilo de jogo do próprio Marcelo Cabo. E também, além dessa ponta esquerda, quem sabe uma outra posição pode ser a zaga. A gente não tem confirmação, realmente a única confirmação que a gente tem com relação a esse novo reforço é que virá para atuar de ponta, porém o outro também pode ser um zagueiro, né? A gente sabe muito bem que o sistema defensivo do Vasco não vem jogando muita bola, não acertou ainda, então pode ser necessário trazer um jogador ali para suprir a ausência de um jogador de qualidade, né, que vem ali jogar ao lado do Leandro Castan, e esse novo reforço pode ser aí para essa posição. E outra notícia ainda relacionada à diretoria. Eu ontem trouxe aí novidades relacionadas ao transporte de troféus. A diretoria Cruz Maltina, que havia se reunido ontem para tratar sobre esse assunto, um assunto que, segundo notícias, chateou muito, né, realmente a gestão com relação a esse transporte totalmente bagunçado dos troféus da história do Vasco da Gama. E tivemos a notícia aí que com a reunião de ontem chegaram ali à definição que um funcionário seria afastado. A diretoria recebeu muita pressão, né, também do grupo de conselheiros do Vasco da Gama e pessoas próximas da gestão para que providências viessem a ser tomadas, e elas foram um funcionário ligado aí à história do clube, né, ligado aí realmente a esse transporte dos troféus naquele dia, acabou sendo demitido. A gente não tem ainda notícia de qual foi esse funcionário. Assim que tivermos novidades, é claro, iremos trazer, mas as consequências foram tomadas e definitivamente era o mínimo. O torcedor vascaíno, como eu sempre falo aqui no canal, merece respeito. Isso foi um ato que desrespeitou totalmente toda a torcida vascaína. Nosso clube é muito grande, a nossa história é muito grande para tratar os troféus, as grandes glórias do Vasco da Gama dessa maneira, jogados dentro de uma van. Realmente um desrespeito tremendo feito aí por essa gestão. E para finalizar o vídeo, rapaziada, eu gostaria de falar aqui sobre o adiamento de alguns horários, de um jogo do Vasco da Gama, né? O que acontece? A gente está tendo a Copa América aí no Brasil, realmente o Maracanã, que é o grande palco da final, estará sendo preservado, né, para chegar ali com boas condições o gramado para o final da Copa América. Então, por conta disso, o Fluminense, que detinha o mando de campo no Maracanã, estará mandando agora em São Januário pelo menos 2 partidas contra o Corinthians e o Ceará. Esses jogos irão acontecer nesse próximo domingo às 4 horas da tarde, no dia 27/6, e na quarta-feira ali, sem ser essa a outra, no dia 7/7, às 9h30. Em São Januário, esses 2 jogos que primeiramente iriam ser no Maracanã, mas por conta da Copa América serão transferidos para o nosso Caldeirão. Ou seja, o jogo do Vasco, que estaria marcado para esse domingo às 8h30, será transferido para as 9h, porque no mesmo dia teremos um jogo do Fluminense
pela parte da tarde, ou seja, duas equipes estarão jogando no mesmo estádio no mesmo dia. Uma situação realmente muito complicada, o Vasco deixando aí ter o seu horário adiantado, jogando realmente mais tarde por conta de que o Fluminense estará jogando na sua casa. São coisas que a gente ainda não consegue compreender. Mas vamos seguir, rapaziada. Além disso, Vasco versus Brusque, né, aí como eu falei, será adiado e o Vasco poderá ter direito a receber uma certa quantia. Nessa última partida, o Vasco recebeu 70 mil, o Fluminense, se eu não me engano, jogou naquela partida contra o América Mineiro e o Vasco, por ter cedido o aluguel do estádio, recebeu 70 mil reais e provavelmente um novo dinheiro poderá cair nessas duas partidas. O Vasco não divulgou qual valor o Fluminense iria dar ao Gigante da Colina, mas definitivamente poderá ser em volta aí algo em torno dos 70, 80, 90 mil reais que o Vasco estará colocando no bolso por estar alugando ali o seu estádio ao Fluminense. Realmente um time que não tem casa, um clube que não tem casa, tem que viver de aluguel. Pelo menos o Vasco recebe uma quantia, mas definitivamente o nosso torcedor precisa ser mais valorizado. É inadmissível o Vasco ter que adiar o horário de uma partida, pois um clube do Rio de Janeiro estará jogando no mesmo dia no estádio. Então, é uma situação complicada. Fluminense jogando em São Januário pelo menos 2 jogos nesses próximos dias. Então, realmente, agora a nossa casa, né, estará sendo dividida. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe seu vídeo aí para que todos os amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos que vamos, a meta é os 40 mil. Preciso muito da sua ajuda e, é claro, saudações vascaínas.